receber? Alguém que nos visita aí? Primeira vez. Alguém ficou? Aleluia. Bom, irmãos, vamos lá então. Para quem não me conhece, né, tem muita gente me visitando. Eu sou o pastor Richard, sou o pastor de jovens aqui do Hebron, do trabalho Link. Confesso que ultimamente eu estou passando por algumas tribulações. Hoje eu vindo para cá, meu celular estragou com a minha palavra do culto. Fui abrir essa garrafa, a tampinha estragou, irmãos. Olha isso aqui. Agora tá abrindo para cima a tampa. Ore por mim para que esse microfone não estrague até o final. Porque nós temos culto amanhã ainda. O negócio está complicado para mim aqui. Mas vai dar tudo certo. Mas eu queria falar algo com vocês hoje, muito importante. Queria ler o texto primeiro. É um texto que eu acredito que muitas pessoas conhecem, mas talvez alguns não. Mas eu vou explicar ele bem. 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 5. Vou ler do 5, aí eu explico os anteriores para você, para não ficar grande demais. 2 Samuel capítulo 11, verso 5. Diz assim, NVI, está a versão NVI? Se puder colocar na NVI. Diz assim, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estavam indo à guerra. E lhe disse, vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para a minha casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou à tarde. Porém Urias não saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormia, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta para Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Esse texto é um texto que muitas pessoas conhecem, mas hoje, enquanto eu orava, para aquilo que eu ia ministrar no culto, o Senhor me deu uma perspectiva um pouco diferente. Essa história aqui, talvez você não conheça, mas é a história do rei Davi, onde ele está lá, em vez de ele estar na guerra, ele está ali no seu palácio, andando ali na sua varanda. De repente ele vê uma mulher, chamada Batseba, tomando banho. E ele fala o quê? Eu quero essa mulher. Se o rei manda, ela vem. Então essa mulher vem, que ela não tem opção de não ir também. E ela vem e ele tem relações sexuais com essa mulher, e essa mulher fica grávida. Só que essa mulher é mulher de um dos soldados do rei, que estava na guerra, que é esse homem chamado Urias. E ele tem uma situação, porque essa mulher ficou grávida, aquilo que ele tentou fazer em segredo, essa mulher ficou grávida, e agora ele precisa fazer alguma coisa para encobrir o seu pecado. Davi precisa encobrir o seu pecado. Então ele vai e manda esse homem vir, né, chama Urias e fala para ele: vai para sua casa, você já lutou demais. Parece que está até preocupado com ele, né? Você lutou demais, você teve uma grande viagem, vai para sua casa, descansa. Mas aí nós percebemos aqui também o caráter aprovado de Urias. Ele não vai para casa, ele prefere dormir ali junto com os soldados na porta do templo, né, desconfortável, do que ir para casa e saber que eu deveria estar na guerra, mas agora eu estou aqui descansando com a vida boa, enquanto os meus amigos lá estão morrendo.
E ele fica mal com isso, não vai para casa, ele fica ali na posição de guarda. Então agora, Davi ele tem um problema, porque qual que era a ideia de Davi? Urias vai para a guerra, vai para a casa da mulher, deixa a guerra, vai para a casa da mulher, tem relações sexuais com ela, daqui 9 meses o filho nasce, o pai é quem? Urias. Porque é uma guerra, você precisa entender que quando tem um cerco, nós estamos falando de meses lá, que você faz o cerco. E aí se dá o tempo e o filho nasce, ele teria um problema. Então estaria tudo bem, mas o caráter de Urias era tão aprovado que ele decidiu não ir. Ele decidiu ficar ali junto com os outros guardas, e aí ele tenta então depois embriagar novamente Urias, para ver se ele vai para casa. Urias não vai novamente, então agora ele tem um plano genial, vou matar Urias. Coloca ele lá na linha de frente, para morrer, coloca ele no lugar mais violento da guerra, para que ele morra, e aí ele, no ato de caridade do rei, ele faz o quê? Já que esse soldado morreu na guerra, eu vou assumir a esposa dele, para que ela não fique desamparada. Saiu ainda como um homem bom na história. Só que aí você conhece depois o contexto, não quer entrar, Deus pega ele, né, de jeito, ele é tratado, ele sofre as consequências do pecado dele, mas eu não vou entrar nisso não. Eu queria falar para você, porque hoje o Senhor falava muito comigo sobre a nossa lealdade para com Ele, a lealdade que nós precisamos ter para com Deus. E quando nós falamos de lealdade, não tem como não lembrar desse homem chamado Urias, que mesmo sendo injustiçado, mesmo diante de todas essas circunstâncias que eu já apresentei para você, ele decidiu ser leal. Ser leal a Israel, mas ser também leal a Deus. E Deus nos chama a ser leal a Ele o tempo todo. O tempo todo. E nós somos desafiados o tempo todo, nós somos chamados o tempo todo para sermos pessoas desleais. Mas a chamada de Deus para nós é sermos leais o tempo todo. Quantos querem ser leais ao Senhor nesse ano? Diga amém. E a verdade é que o que eu queria falar com você hoje, o título da minha mensagem é As Vozes da Deslealdade. Sabe que o tempo todo, o diabo, o mundo e até você mesmo estão lançando diversas vozes de deslealdade na sua cabeça, no seu coração, para que você desvie o seu foco. E você precisa ficar atento com essas coisas, para que você não abandone o Senhor no meio do caminho. E é muito sutil esse abandonar o Senhor. Porque muitas vezes nós pensamos que só pelo fato de nós frequentarmos cultos como esse, frequentarmos cultos de domingo, só porque nós frequentamos algum evento religioso, nós pensamos que nós não abandonamos o Senhor. Mas muitas vezes nós abandonamos o Senhor frequentando tudo isso. Às vezes você vai na RF, você vem no culto, você vai no culto de domingo, você vai lá no Descendo, você vai lá no, sei lá que evento que inventaram aí agora, qualquer evento, falou assim, não é evento, gosta de ter alguém cantando lá, tocando alguma coisa, eu vou. E você ter abandonado o Senhor. E nós precisamos de perceber essas coisas. Porque nós pensamos ser leais ao Senhor, mas muitas das vezes nós aceitamos qualquer mensagem que vem na nossa cabeça para abandonar o Senhor. Sabe, a Bíblia diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Então se você tem um coração desesperadamente corrupto, saiba que não só o diabo vai tentar fazer você ser alguém desleal, o seu próprio coração vai tentar fazer. E eu queria trazer essa perspectiva dessas vozes da deslealdade baseado no que Davi falava para Urias. Porque aquilo que Davi tentava falar para Urias são coisas que nós tentamos falar para nós mesmos, são coisas que o diabo tenta falar para nós mesmos, mas são coisas também que o mundo tenta falar para nós mesmos. E se nós não ficarmos atentos com essas vozes, nós seremos pessoas desleais a Deus nesse tempo e nessa geração. E seremos reprovados. Urias ele morreu na guerra, mas ele morreu como alguém leal. Morrer, todos nós iremos morrer. A questão aqui, o ponto-chave aqui é como você irá morrer, sendo uma pessoa leal ou não. E isso será determinante no seu pós, como você vai chegar lá no reino, como você vai se encontrar com o seu Senhor. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que Davi ele então traz, você precisa entender que Urias ele estava lá no ponto certo, cara.
Ele estava no propósito dele, ele estava na guerra. Ele poderia ter morrido lá na guerra mesmo, naquele momento. Ele estava cumprindo o propósito dele, ele estava fazendo o que tinha que fazer. Você já percebeu que tem momentos que você está lá, cara, você está empolgado, você está fazendo a obra de Deus, você está no propósito, você está no caminho certo, você está batalhando, você está fazendo tudo certo, as coisas estão caminhando certinho, perfeitamente, mas sempre vem alguma coisa para te tirar do meio da guerra, para te arrancar do meio da batalha. Às vezes você está tão empolgado, você está lá na sua RF, você está às vezes liderando, você está fazendo alguma coisa, você está indo, você está avançando, você está rompendo, você está pregando o evangelho, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você está no meio da guerra, mas de repente alguém te puxa. Uma voz te puxa, seja a voz dos problemas, seja a voz das circunstâncias, seja as vozes da pressão mesmo que você está passando, uma voz te puxa. Essa voz foi Davi aqui. Urias estava bem lá, ele estava no meio da guerra, ele estava preparado para morrer se fosse o caso lá. Mas essa voz chamou ele para tirar ele do lugar que ele deveria estar. E você precisa estar atento para as vozes que tentam te tirar do lugar que você deveria estar em Deus. E aí não tem como eu avaliar se você está no lugar certo hoje ou não, mas você consegue avaliar se você está no ponto certo em Deus ou não. Porque às vezes você não está no ponto onde Deus queria que você estivesse. Às vezes essa voz já te chamou tem tempo, e você já saiu do ponto certo e não percebeu que você não está mais no ponto certo. Porque o Senhor, Ele sempre está te chamando para caminhar e viver em novidade de vida, em experiências novas com Ele. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para as pessoas é: qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu o Senhor falar com você? Qual foi a última vez que Deus falou talvez com outra pessoa, né? Usou alguma pessoa para falar com você? Qual foi a última vez? E essas coisas, elas são termômetros para você perceber o quanto você está no ponto certo ou não. E aí, obviamente, eu não quero partir para o lado do sensacionalismo do negócio. Tipo assim, só tem Deus se eu senti ou não. Só foi de Deus se eu senti ou não. Não quero partir para esse lado. Mas uma coisa é fato, existem coisas que você precisa de estar mais conectado com o Senhor o tempo todo. Porque às vezes você está tão desconectado, você nem sente o Senhor, você nem ora. Quando você ora, parece que o teto está de bronze, você não sente nada, não percebe nada. Talvez esse é um grande sinal de que você já afastou um pouquinho do ponto que Deus queria te colocar. Às vezes essa voz da deslealdade já te tirou para fora. Você já está sendo hoje uma pessoa desleal ao Senhor. Na sua entrega, no seu coração, na sua fidelidade, sabe? Você pode chegar ao ponto de ser desleal ao Senhor em algumas atitudes, mas nunca seja desleal ao Senhor no seu coração, porque no dia que no seu coração você não for desleal, você não for mais leal, acabou sua vida cristã, cara. Acabou o evangelho, acabou tudo na sua vida. Porque às vezes nós erramos em atitudes, momentos, você está mal, não está legal, você erra. Mas no seu coração, você fala: cara, eu errei, cara, eu pisei na bola, mas eu preciso de voltar. Eu preciso de voltar a ser quem eu era antes. Eu preciso de voltar para o ponto onde o Senhor me colocou, para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso de voltar. O seu coração sempre vai te conduzir de volta para o caminho onde Deus te colocou. Mas quando o seu coração já perder a lealdade, sempre o seu coração, que é desesperadamente corrupto, vai te jogar para fora disso, para longe disso. E nós precisamos ficar atentos com essas coisas. Quando você começa a ficar tranquilo demais porque você não foi para o culto, porque você não cultuou o Senhor, você ficou muito tempo sem ir no culto, estou tranquilo, cara, está de suave, seu coração já começou a ser desleal e você nem percebeu. As vozes já te puxou do ponto certo e você nem percebeu. Quando você começa a nem se preocupar se você buscou o Senhor, se você orou, se você leu a Bíblia, quando você começa a nem se preocupar com essas coisas, seu coração já se tornou um coração desleal e você nem percebeu. E algo que me chama a atenção é que a voz da deslealdade, muitas vezes ela manda um presente, assim como Davi mandou. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim não, né? Porque se fala isso para mim, meu Deus do céu, eu fico muito bravo. Mas falou para outra pessoa da igreja, e essa pessoa falou para mim o que essa outra pessoa falou. Ela começou a se afastar da igreja, começou a parar de frequentar cultos e frequentar outras festas, eventos e etc. Começou a se desviar. E essa pessoa falou o seguinte: depois que eu saí assim, meio que saí da igreja, parece que as coisas melhoraram para mim. Tudo está dando certo.
tudo está dando certo, até dinheiro está sobrando mais para mim, tudo está caminhando do jeito que deveria acontecer. Sabe, quando você começa a andar pelo caminho da deslealdade, ou pelo menos a voz da deslealdade começa a te chamar, ela sempre te manda um presente mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, se o diabo apresentar para você a destruição que ele tem para você, você foge dela. Por isso, ele deixa bonito o caminho que te conduz até lá, porque você caminha nele e chega lá do mesmo jeito. Então, sempre quando o diabo tentar te puxar para fora do propósito de Deus, ele vai te apresentar um caminho te levando até lá. Porque se ele apresentar direto a destruição, o Henrique fala, eu não vou para esse negócio não. Mas se ele deixar bonito o caminho até lá, você vai andando feliz da vida e falando que a sua vida melhorou. Mas o caminho, o ponto final, é muito pior do que você pode imaginar. Eu fico pensando nisso, como Davi ainda mandou um presente. Como Davi, se o coração de Urias fosse um coração desleal, ele teria ficado tão feliz com esse presente. Ele teria falado assim, rapaz, mas eu estou com moral com o rei, ele me tirou da guerra e ainda me presenteou. Não, eu acho que esse presente dele, sei lá o que ele deve ter feito com esse presente, deve até ter descartado se brincar, porque ele estava tão focado na guerra que ele deveria estar, e no propósito onde ele deveria estar, que o presente não fazia sentido. Como que eu vou me alegrar por ter um presente, sendo que eu deveria estar na guerra? Eu deveria estar cumprindo o meu propósito. Eu não deveria estar aqui. Como que eu vou desfrutar dos prazeres dessa terra com a minha esposa, sendo que eu deveria estar em guerra? E o diabo sempre coloca prazeres terrenos para tentar te roubar do propósito dele. Sempre o diabo apresenta coisas para te roubar desse caminho. E você precisa estar atento com essas coisas. Uma das primeiras tentativas do diabo é te roubar desse meio. Tirar daqui. Mas sabe o que acontece? Quando ele não consegue te tirar, uma coisa que eu sempre falo, irmão, o diabo não consegue me tirar dos caminhos do Senhor. Mas sabe uma coisa que o diabo faz? Sabe qual que é a segunda estratégia das vozes da deslealdade, quando não consegue te tirar do propósito? Às vezes ela até demonstra uma certa preocupação com você. Lembra o que Davi falou? Cara, olha o tanto que você andou. Você está cansado. Você estava em guerra. Você caminhou muito. Você precisa descansar. Você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa cuidar de você. Você nunca ouviu essa voz na sua cabeça, não? Cara, você está frequentando culto direto, cara, é tanto evento, orando até tarde, estudando a Bíblia, fazendo tanta coisa. Cara, você está se esforçando demais, você está se desgastando demais, você já trabalha, você já estuda. Final de semana você precisa descansar. Final de semana você precisa ficar vegetando na frente do Netflix. As vozes da deslealdade, quando o diabo quer te levar para o lugar errado, ele começa até a se preocupar com você. Você está mal, cara. Olha como você está cansado. Olha como você tem sofrido. Sabe, uma vez uma pessoa veio falar para mim que ela queria sair da liderança da igreja, e eu sempre respeito, eu nunca deixo impedir uma pessoa de entregar a liderança. Na verdade, eu acho que deveriam insistir para liderar. Então, eu nunca fico insistindo para a pessoa ficar na liderança. É lógico que se a pessoa está num momento difícil, a gente dá todo o suporte necessário, isso é óbvio, né? Mas se a pessoa quer, não está legal, eu lembro que essa pessoa veio entregar, porque ela falou que ela estava passando por vários problemas, que ela estava pensando em sair da igreja, e isso e aquilo, que estava difícil demais a vida dela, e estava muito complicado. E eu fiquei pensando enquanto ela falava, porque eu precisava de dar uma resposta para ela. E ela falou tudo isso que ela estava passando, todas as dificuldades que ela estava passando, eu falei para ela, se você sair da igreja, todos esses problemas vão se resolver e a sua vida vai melhorar? Ela falou, não. Então por que você quer sair? Não, porque eu não estou legal. Tá, então, se vai resolver, sai. Não, mas não vai resolver. Então por que você quer sair? Sendo que você deveria correr para Deus em vez de correr de Deus. Se você está com problema, se tem um lugar que você deveria estar, é com Ele. Não faz sentido nenhum você sair de perto dEle. Mas eu sei que as vozes da deslealdade, as vozes do diabo, elas jogam isso na sua mente o tempo todo, para que você saia. E se preocupa com você está muito mal, cara.
Como é que você vai ministrar no culto? Como é que você vai ministrar no louvor? Como é que você vai frequentar o culto? Como é que você vai frequentar o culto de domingo, a RF? Você está mal, descansa. Você está cansado. Nunca ninguém falou isso para você, não? Nunca veio essas vozes na sua cabeça, não? Minha vem direto, irmãos. Vai hoje não. Ixi, tem tanta coisa. Não, ainda fala assim, vai que sofre um acidente no meio do caminho. Tudo isso para que você não seja leal a Deus. E leal àquilo que o Senhor te chamou para ser. Toma cuidado com a roupagem bonita que o diabo usa para falar com você às vezes. Porque é só uma roupagem bonita da destruição que ele quer causar na sua vida. É só um cuidado que te rouba daquilo que Deus tem para você. É só um cuidado daquilo que rouba você de Deus. E rouba você do propósito dele. Irmãos, se eu fosse parar vou quebrar o tablet também não. Se eu fosse parar todas as vezes que eu estou cansado, ou que estou mal, misericórdia, eu não faço nada. Os irmãos sempre chegam para mim e falam, pastor, o senhor parece que está cansado. Irmão, eu vivo cansado, eu durmo com ele, eu acordo com ele, eu sou o cansaço em pessoa, há muitos anos. Os irmãos falaram para mim, teve uma época, hoje eu estou vivendo os melhores momentos do meu cansaço. Hoje eu só sou cansado de trabalhar das 8 às 6. E ser pai de 2 filhos e não dormir muito à noite. Mas antes, minha rotina, quando nós começamos o trabalho de jovens, era o seguinte, eu acordava de madrugada para ir trabalhar, 6 horas da manhã, acordava para ir trabalhar, aí eu ia trabalhar, aí eu saía às 6 horas, eu precisava de ir para um outro serviço, porque teve um momento de transição de trabalho, onde eu precisava de ajudar o outro. Às vezes eu estava trabalhando até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, chegava em casa, você estava vidrado, você não conseguia dormir, você ia dormir 3 e pouco, e acordava de novo 6 da manhã para ir trabalhar. Eu fiquei 2 anos desse jeito. Sábado nós estávamos no culto de sábado, domingo eu estava no culto de domingo. E com o Raelzinho, não dormia. O Rael ficou 2 meses com cólica, por exemplo, não dormia. Se eu olhava para a Thaís, ela parecia uma vela do 7º dia, cara. Dava dó. Eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz com essa mulher? Se eu soubesse, a gente tinha adotado. Eu ficava com dó, irmãos. Era loucura isso. O Rael, ele não dormia não, irmãos. Ele foi dormir depois de 1 ano. Aí o que acontece? Quando deu trégua, a Thaís começou a dormir, agora veio a Marília. Aí a Marília, ela enganou a gente, mas ela fez uma pegadinha do malandro. Nos 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, ela só dormia. Tinha vezes que a gente esquecia ela dentro de casa. Teve uma vez que ela estava assim, a gente deixou ela na cama dormindo, aí eu passei, eu vi um trem mexendo, eu assustei, era ela, minha filha, eu não lembrava, não sabia que ela estava lá. Ela dormia assim o dia inteiro, você esquecia dela. Aí ela foi pegadinha do malandro, porque agora ela chora de dia, de noite, você não dorme mais também. Ela tá quase batendo o Rael no mês de cólica, só que sem cólica. Então eu vivo com isso. O tempo todo. Então o diabo já não tenta mais falar, não vai porque você está cansado. Não, vai, você está cansado, vai assim mesmo. Já não tenta, mas o diabo vai tentar se preocupar com você. Mas a preocupação dele é uma forma de te destruir de uma forma muito sutil. Então toma cuidado com essas coisas. Outro ponto também que você precisa entender. Davi, ele tentou embriagar Urias. E aí você precisa entender que se o diabo ele não consegue te roubar desse lugar, se o diabo não consegue te parar com essa falsa preocupação, então ele tenta te embriagar. Se o diabo não consegue te roubar, ele tenta te distrair. Se ele não consegue te destruir de vez, ele tenta te distrair. Uma das coisas que o diabo mais tem feito na nossa geração, se eu não me engano o Guilherme até comentou isso aqui, né, um pouco, é distrair. Porque o diabo entendeu que por muito tempo ele estava lutando para roubar as pessoas da igreja. Hoje ele entendeu que ele não precisa de roubar ninguém da igreja. Ele pode falar, deixa essa pessoa lá, deixa esse miserável lá ocupando mais uma cadeira. Porque ele não vai fazer diferença nenhuma se ele estiver distraído. Não vai mudar absolutamente nada. Eu preguei culto passado e eu estava falando exatamente isso. O diabo não está preocupado com aquilo que você faz para Deus. Ele está preocupado com a intensidade que você faz para Deus. Porque fazer por fazer, qualquer um faz. Mas se você é uma pessoa intensa,
se você é uma pessoa consagrada, se você é uma pessoa santa, isso sim preocupa ele. Porque se você só frequentar um culto como esse, não faz diferença nenhuma, cara. Você pode ouvir, pode sentar, ouve pela internet, não faz diferença nenhuma. Você ir no culto, hoje cada vez mais as pessoas têm ido, porque virou hobby. Virou, né, atração de domingo, ir num culto, principalmente se é de uma igreja legal, que tem um louvor bacana, para você postar sua fotinha lá e escrever, hoje é dia de agradecer. E aí você coloca lá, bateu o seu ponto gospel celestial com Jesus, e agora Jesus está autorizado a abençoar a sua semana, porque você bateu o ponto do domingo. O diabo não está preocupado com nada disso, cara. Não mesmo. Ele não está preocupado com o que você faz, e sim com a intensidade que você faz. Ele não está preocupado se você vai no culto, mas ele está preocupado se você começa a pregar o evangelho e lotar o culto de pessoas. Ele não está preocupado se você vem no culto e ouve uma palavra legal, mas ele está preocupado quando você se prostra diante do Senhor, adora a Ele, se entrega a Ele, exalta o nome dEle. Essas coisas preocupam Ele. Porque uma coisa é quando só uma palavra te toca, outra coisa é quando uma palavra te transforma. E aí você sai como uma pessoa que transforma pessoas. Quando você se torna uma pessoa que foi salva, e você começa a ser uma pessoa que salva pessoas. Isso causa impacto. Mas quando você está embriagado na vida cristã, e embriagar pode ter dois aspectos, porque estar embriagado fala de uma falsa alegria do mundo também, mas também fala de você perder a consciência, porque um embriagado geralmente ele perde a consciência dependendo do nível de embriaguez que ele está. Você perde totalmente a consciência daquilo que você estava fazendo, e aí você começa a fazer muitas coisas no automático. Frequenta um culto, frequenta um RF, mas não vive nada do propósito de Deus para você. Você já está embriagado, cara. Você já se tornou uma pessoa desleal sem perceber. Você deixou de ser leal ao Senhor sem perceber. E essa é uma das maiores estratégias do diabo, te embriagar dentro da igreja. Como a nossa geração tem se perdido com igrejas lotadas. Como nossa geração hoje, eu fico vendo que antes, um pouco antes de eu me converter, eu lembro que você passava na porta das igrejas, a maioria das igrejas eram bem pequenas, cara. Bem vazia mesmo. Você olhava lá, era o pastor, e ele obrigava os filhos a ficar sentados na frente. E aí tinha a esposa com a cara fechada do outro lado. E aí de vez em quando entrava um mendigo lá para ajudar a encher o culto. Era assim. Era ou não era? Quem é mais crentossauro aí lembra disso. Então o que acontece? Era bem assim. Mas hoje nós passamos em porta de igreja, nós vemos muitas igrejas lotadas. Cara, Goiânia é a cidade das grandes igrejas. Rapidamente aqui eu posso te pontuar mais de 10 igrejas aqui com mais de 1.000, 2.000 membros. Rapidamente. Só de pensar que eu já estou lembrando. Impactados, Videira, Fonte da Vida. Nem pensei muito, já fui Sara a Nossa Terra. Está vendo? Muitas igrejas com mais de 1.000 membros, cara. Hoje o Brasil ele está caminhando para ser um país com igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Isso me preocupa. Porque nós vamos ter pessoas que frequentam cultos, frequentam reuniões, mas são desleais a Deus, porque já receberam as vozes da deslealdade e aceitaram elas. Nós precisamos ser uma geração que vai fazer diferença. Vai ser diferente, mas vai fazer diferença. Esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para essas coisas. Ser leal ao Senhor até a morte é o nosso desafio. Sabe por quê? O tempo vai provar a sua lealdade. Sempre vai. Certa vez, eu era líder na época era célula, eu era líder de célula, e os irmãos da minha célula eram muito empolgados, eles viam que eu buscava muito de Deus, eu era muito usado por Deus, e eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu não era pastor, eu era discipulador nessa época, Richard, nós observamos você, nós vemos que você é um grande homem de Deus, muito usado por Deus, e nós queremos fazer uma pergunta para você. Você acha que nós somos grandes homens de Deus? E eu parei, pensei, que eu precisava de dar uma resposta sábia para eles. Eu poderia só falar que sim. Mas eu pensei e falei para eles assim,
Não tem como eu responder isso para vocês agora. Vocês falam, por quê? Porque eu vou saber se vocês são grandes homens de Deus ou não, se daqui 10 anos vocês estiverem fazendo a mesma coisa que vocês fazem hoje, com a mesma intensidade, com o mesmo encargo e com o mesmo amor. Porque se daqui 10 anos vocês não estiverem fazendo dessa mesma forma, esse amor de vocês é só fogo de palha e vai se apagar. A pessoa que é leal até a morte. Talvez você olhe para trás e fale, cara, mas eu já fiz muito pela obra de Deus. Você fez pouco ainda, comparado com o que Jesus fez por você. Ser leal é fazer o máximo, até o dia da sua morte. Mesmo que a sua morte seja uma morte covarde, como foi a de Urias. Foi colocado lá na frente, no lugar de guerra que ele iria morrer. Mas ele decidiu ser leal ao Senhor até o final. E o Senhor certamente deu uma coroa para ele, bem especial, honrou Urias. Quando a gente olha só a Bíblia, a gente fala, poxa, mas que cara que sofreu nessa terra. Mas ele foi leal ao Senhor até o fim. E quando nós estivermos lá e encontrarmos Urias, nós certamente veremos o quanto o Senhor o honrou pela sua lealdade. Queria que nesse momento você ficasse em pé. Queria que o pessoal do louvor também subisse. O quanto você está disposto a ir com Ele? Todos nós falamos que estamos com o Senhor até o fim e vamos com Ele até o fim. Mas a verdade é que quando começa a aparecer circunstâncias, quando começa a aparecer problemas, nós rapidamente somos levados por essas coisas. Sabe, não estou falando que você vai estar empolgado no 12 o tempo todo. Eu sei que tem momentos que a gente toma um baque. É normal, acontece. Mas você não pode tomar um baque e ficar no chão. O que mostra a sua lealdade ao Senhor não é quantas vezes você cai, mas é quantas vezes você se levanta e continua sendo leal a Ele. Isso sim é determinante na sua lealdade ao Senhor. E o diabo, ele não vai parar. Se tem uma das coisas que eu admiro no diabo é que ele não desiste. E ele não vai parar de tentar te roubar daquilo que Deus tem para você. Roubar a sua lealdade, roubar a sua fidelidade, roubar a sua entrega, o seu coração, a sua intensidade, o seu amor. Tem momentos que o diabo já roubou tanto seu coração que até orar é difícil. Até levantar suas mãos e adorar o Senhor é difícil. Tem momentos que a gente precisa exercer uma força maior para romper alguns bloqueios que o diabo coloca na nossa frente. Esse é um ano, nosso primeiro culto link, né, e era para ter começado antes. Eu tive uma série de problemas também, as vozes do diabo falando na minha cabeça o tempo todo. Tive uma série de problemas, quem conhece aí sabe, né, muitas coisas que aconteceu comigo desde o ano passado. Tem sido pressionado de todos os lados que você possa imaginar. Misericórdia, Deus me livre. Mas eu preciso de permanecer fiel ao Senhor. E você precisa também. Eu estou aqui só para mostrar